Prazer é sempre nosso te receber aqui, Davi. Eu quero agradecer muito a tua presença, a tua paciência também. Eu estou muito atrasado aqui com o nosso papo, mas muito obrigado por você se dispor a fazer esse papo aqui com a gente para a gente tratar de um tema para lá de sensível, né, Davi? Eu me refiro, obviamente, a essa sua demissão da assessoria do PSOL na Câmara dos Deputados na última quarta-feira. Um tema que tem repercutido muito em todo o país. Uma reunião da bancada do PSOL na Câmara, sem a sua participação, definiu pela sua saída desse cargo. Esse, aliás, era um cargo de indicação política que você exercia na Câmara dos Deputados, essa assessoria em relação à economia, lá no PSOL, na Câmara. Foram 8 votos a favor da sua demissão e 5 contrários. Votaram pela sua saída sumária o deputado Guilherme Boulos, a Érica Hilton, e a Luciene Cavalcante e também o Ivan Valente, todos do estado de São Paulo, o Henrique Vieira, Tarcísio Mota e a Talíria Petroni, aqui da bancada do Rio de Janeiro, e a Célia Chacriabá, de Minas Gerais. A Luísa Lundina e a Sâmia Bonfim, de São Paulo, o Glauber Braga e o Chico Alencar, aqui do Rio de Janeiro, e a Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, foram deputados contrários à sua saída do partido, e 5 votos contrários. Como eu citei aqui, houve uma enorme repercussão pelo país, você tem dado muitas entrevistas a respeito desse tema, ainda mais diante desse racha, né, que ficou evidente no PSOL e que a gente já tem observado ao longo dos últimos tempos. Daqui a pouco a gente vai debater os argumentos, inclusive, que foram utilizados pela bancada do partido, Davi, para a sua demissão. Antes, eu queria saber como é que você recebeu essa notícia, se já era algo esperado, de alguma forma, diante da sua postura contrária à ala majoritária na análise do que representa o governo Lula. Qual é o sentimento diante dessa decisão do partido, Davi? Fica à vontade. Obrigado pela pergunta, Anderson. Na verdade, a minha demissão é a manifestação de um processo mais profundo, tá? É mero sintoma de algo que vem acontecendo no PSOL nos últimos anos, principalmente a partir do controle do partido pelo deputado federal Guilherme Boulos, que não construiu, que não participou da nossa construção de uma lógica de democracia interna, de liberdade de crítica. Tá? Eu trabalho na bancada há 8 anos. E durante 6, antes do deputado federal Guilherme Boulos entrar, nós tínhamos uma convivência muito tranquila, com a divergência crítica, tá? entre os militantes do partido. Claro que sempre foram debates muito duros, mas havia limites. Vou te dar um exemplo, Anderson. Eu estava, durante 6 anos, eu estive no campo oposto ao da deputada Sâmia, ao da deputada Fernanda, que inclusive votaram pela minha permanência. E, nesse momento, eu trabalhei com elas como líderes, tá? Fazendo, inclusive, abrindo divergências políticas em relação aos nossos campos. Isso sempre foi respeitado no âmbito do nosso trabalho na Câmara dos Deputados, tá? Então, elas sempre tiveram muito respeito com os assessores e com a liberdade do assessor ser um militante. Perfeito? Então, de certa forma, não é surpreendente, por um lado, porque o Guilherme Boulos ele rompe com essa lógica, ele tenta centralizar de cima para baixo toda a estrutura do partido, inclusive a assessoria, né, com práticas totalmente incompatíveis com a história do PSOL e com a forma de organização do partido. Eu falo tranquilamente que a deputada Talíria, que assume agora a liderança do PSOL, recebeu várias denúncias de assédio nos últimos 2 anos das lideranças conduzidas pela Revolução Solidária, corrente liderada pelo Guilherme Boulos, tá? Dentre todas essas denúncias, inclusive o que aconteceu comigo, a única punição que acontece é com quem sofreu assédio. E qual foi o motivo que eles acharam grave? Denúncias, esse é o pano de fundo, à política econômica do governo Lula, e muito mais importante. Em determinado momento, eu fiz uma exposição de mentiras contadas
pela máquina de comunicação do governo Lula em relação ao benefício de prestação continuada pago a pessoas em situação de extrema pobreza que sejam idosas ou com deficiência. Quando eu combati algumas fake news, depois a gente pode conversar sobre isso, isso incomodou alguns parlamentares que tinham participado dessa tática de comunicação que é incompatível com a história do PSOL. Eu acho que esse foi o ponto crucial da demissão. De toda forma, isso diz muito mais sobre uma divergência política, tanto de método, quanto de visão tática, quanto de caracterização do lulismo. Ô, Davi, eu citei ainda há pouco que o partido, obviamente, se posicionou em relação a esse episódio. O PSOL, na verdade, a bancada do partido lá na Câmara dos Deputados produziu uma nota. Eu vou até colocar aqui na tela para os nossos espectadores verem. Eu destaquei alguns trechos dessa nota do PSOL. Está aí na tela para vocês. São 7 ou 8 itens que há nessa nota. 7 itens, se eu não estou enganado, e eu trouxe aqui 2 ou 3 para a gente dar uma olhada, para a gente ler junto. O partido anota dos deputados do PSOL de todas as lutas, como eles se colocam. No número 3, no item 3 dessa nota, há o seguinte: o desligamento do economista Davi De Castro da assessoria da bancada não se deu, como alguns alegam, falsamente por divergências políticas, mas por ataques públicos do assessor a parlamentares e a presidente do PSOL. É inadmissível que alguém trabalhe para a bancada, ofenda deputados, deputadas e a direção do partido nas redes sociais, com caracterizações como oportunistas, covardes e mentirosos. É mentira ainda que o assessor não tenha sido ouvido antes do desligamento. Em dezembro, 2 parlamentares de maior relação e trânsito com o assessor foram designados pela líder da bancada para dialogar com ele, e os ataques públicos persistiram. E essa nota continua, lá no item 4, ela diz o seguinte: a natureza jurídica do cargo no qual Davi está nomeado é de indicação política, o que significa que ele exerce função de confiança. A partir do momento em que um assessor neste cargo ataca a representação política que o indicou, se cria um conflito ético-profissional, o que inviabiliza sua continuidade nesse papel. Já no item 5, os deputados do PSOL da bancada dizem o seguinte: na verdade, a questão de fundo da polêmica que um grupo do partido quer criar fazendo o debate interno de maneira pública e desrespeitosa é a tentativa de jogar o PSOL na oposição ao governo Lula. A leitura deste grupo é que o foco do partido deve ser enfrentar contradições e limites do governo. A nossa é de que o foco deve ser o enfrentamento ao bolsonarismo, mantendo a independência e o compromisso com os trabalhadores. É um erro grave que parte da esquerda não compreenda os riscos do avanço da extrema-direita aqui e no mundo, e tem esse horizonte limitado a disputas internas. Esta não é e nem será a posição do PSOL. Essa é a nota que foi publicada aí recentemente pelo PSOL a respeito desse episódio da sua demissão, Davi. Eu queria que você falasse a respeito disso que o partido traz aí em relação ao que houve dentro desse episódio. Primeiro, em relação a essas ofensas que eles dizem que você fez aí nas redes sociais. Isso procede, Davi? Bom, Anderson, isso é absolutamente falso, isso é mentira, e eu vou tomar todas as medidas legais cabíveis em relação a essa tentativa de destruição da reputação de um trabalhador. Mesmo uma empresa, tá? Uma empresa, capitalismo, selvagem, quando ela demite um trabalhador, mesmo em caso de justa causa, ela evita expor esse trabalhador no mercado de trabalho. Isso não se faz, tá? Então, essa nota sai antes, inclusive, de eu me posicionar publicamente. Eu me posiciono a partir dessa exposição pública. Então, eu estou fazendo as críticas aqui agora, trazendo o debate ao público, porque eles iniciam um debate com essas caracterizações. Essas caracterizações são absolutamente falsas. Eu posso ler aqui o que eles usam para corroborar os supostos ataques, tá? Eu posso ler aqui para você, Anderson. Os posts que eles usam para falar que eu chamei eles de covardes, hipócritas e mentirosos. Eu posso ler. É muito óbvio aqui para o ouvinte. Tá? Então, essas são mentiras. Sobre o cargo de livre nomeação e exoneração, é importante dizer o seguinte, para quem está nos assistindo. O pessoal sempre funcionou
durante toda a sua história, eu trabalhei lá há muito tempo, de acordo com o princípio da proporcionalidade na ocupação de espaços. Isso garante vida democrática ao partido. Isso garante o direito da minoria existir e não ser esmagada pela maioria. Ou seja, se a gente tem mais de 25% da bancada hoje, é garantido um ano de liderança para algum dos nossos parlamentares. O Glauber, a Sâmia Erundina, a Fernanda, por exemplo. Perfeito? Isso daí foi negado para os parlamentares. Isso daí foi negado não porque um assessor ofendeu alguém, não teria cabimento nenhum. Mas, segundo, uma das principais dirigentes da corrente liderada pelo Guilherme Boulos, a Natália, né, que é dirigente importante do MTST, foi presidenta da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, a fundação do PSOL, ela diz que a bancada acerta, que o PSOL acerta ao não dar espaços para a minoria na liderança. Isso desmascara completamente o argumento sobre ofensas, sobre esse tipo de coisa. Ela fala isso no Twitter, isso está lá. Ou seja, isso, obviamente, por definição, é um método político de destruição da minoria. Imagine, Anderson, se democracia for entendida como a maioria, quem tem mais voto, destruir todos os espaços da minoria. Então, o meu campo ele tem direito à indicação, inclusive, de cargos na assessoria. Isso está sendo negado. Por exemplo, a deputada Luísa Erundina. Mais uma pergunta, Anderson, antes de mostrar aqui os posts para você. Você acha que nos últimos 2 anos, como dizem as notas, eu xinguei parlamentares, se isso é verdade, eu xingo parlamentares covardes, mentirosos, hipócritas, canalhas, que nem eles alegam. A deputada federal Luísa Erundina discordaria da demissão de um assessor que faz isso com parlamentares? Digo mais, se eu fizesse isso, isso seria crime de transfobia e racismo, porque a minha líder era a deputada federal Érica Hilton. Eu deveria ser expulso do PSOL. Se eu tivesse feito isso, eu seria expulso. E corretamente expulso. Você acha, Anderson, que o deputado federal Chico Alencar, diante de provas factuais de que eu xinguei parlamentares, ele votaria contra a minha demissão? Eu acho que a resposta é muito simples. Não se trata de ofensas. Agora eu posso ler aqui para você, Anderson, as supostas ofensas, tá? Vou abrir aqui. Eles enviam os posts que eles usam na reunião para falar que eu estava ofendendo parlamentares do PSOL. Sim. Isso daqui, eles assumem o lado que eles estão, inclusive quando eles falam que a minha caracterização é deles. Eu falo o seguinte: parabéns a todas e todos que fingem apoiar a luta contra a escala 6x1, mas, ao mesmo tempo, defendem um pacote que ataca duramente os próprios trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. A dissimulação de vocês é realmente impressionante. Eles falam que esse ataque é direcionado a eles. Bom, então, das duas, uma. Eles têm que reconhecer, para eles sustentarem que esse ataque está direcionado a eles, eles estão dizendo o quê? Que eles estão apoiando o pacote que atacava o BPC, o salário mínimo e o bônus salarial. Esse post é apresentado na reunião de bancada. Eles falam que esse post foi dirigido a eles. Para eles sustentarem que eu ofendi, eles têm que sustentar também que eles apoiaram isso, ou que tentaram apoiar. Tá? E aí, se eles tentaram apoiar, que eles digam publicamente que eu atrapalhei o apoio deles. Mais do que isso daqui não é uma crítica a um indivíduo, é a um campo, por exemplo, que, de forma dissimulada, né, tentou apoiar o pacote. Então, eles falam que apoiaram o pacote. Eu também falo que há 1 ano e meio, a maior parte da esquerda institucional optou por um pacto de silêncio e se tornou cúmplice de um ataque traidor ao povo mais pobre desse país. Sabiam do pacote de austeridade anunciado nessa semana, na época o ataque ao BPC, tá? Há pelo menos 18 meses, mas escolheram não denunciar, deixando a Haddad livre para articular os cortes junto ao mercado e ao Congresso. Aliás, sabiam que o pacote seria enviado ao Congresso após a eleição. A omissão deliberada dessas organizações abriu caminho para que o novo arcabouço fiscal atacasse sem resistência a saúde, a educação e o BPC. Bom, eles falam que eu estou me referindo a eles. Eles participaram, de fato, desse ataque, dessa articulação?
Tá? E uma outra crítica que eu faço é o seguinte: tem nenhum espaço para apresentação dos estudos técnicos e do trabalho técnico da assessoria na liderança do PSOL. Em diversas ocasiões, eu articulei, junto ao nosso campo político, audiências públicas e manifestos. Por exemplo, eu organizo um manifesto encabeçado pelo professor Ricardo Antunes, talvez a principal figura hoje no estudo do mundo do trabalho no campo marxista, contra o PLP da Uber, que foi defendido por setores do partido que compõem a ala majoritária. Bom, eles acham que isso é uma divergência profunda de princípios. É isso? Eles podem falar publicamente. Obviamente, eles não assinam o manifesto e se sentem incomodados. Depois disso, Anderson, eu organizo um manifesto contra o pacote fiscal do Haddad, que ataca o BPC, que inclusive a bancada do PSOL e o PSOL posteriormente se coloca contra. Então, eu estou totalmente de acordo com tudo que o partido diz para fora. Pelo menos para fora, tá? Pelo menos para fora. Se eles quiserem expor o que aconteceu internamente, tudo bem, mas para fora eles falam que concordam totalmente comigo. Eu organizei esse manifesto, assinado também pelo professor Ricardo Antunes, por vários acadêmicos, por 2 ex-ministros do governo Lula, tá? O ex-ministro Roberto Amaral, por exemplo, assina esse manifesto. E eu cobro publicamente a direção do PSOL para que assine esse manifesto. Eu falo que é muito importante eles assinarem. E cobro a corrente interna do PSOL, a Revolução Solidária, um posicionamento diante desse manifesto do pacote do Haddad na época. Eles não se posicionam e não assinam o manifesto. Eu fiz essa cobrança pública. Em que momento, Anderson, isso é uma ofensa? Isso não é uma ofensa. E todas essas caracterizações que eu fiz, covarde, por exemplo, eu falo assim, é covardia atacar os mais pobres, o BPC e o salário mínimo. Eu escrevi isso várias vezes no Twitter. Agora, eles têm que assumir, então, se eles sustentarem que isso foi direcionado a eles, eles têm que sustentar que atacaram essas políticas. É isso. Então, isso é mentira e serão adotadas as medidas legais cabíveis. Só posso fazer um comentário de um fato que aconteceu? Vontade, a palavra é tua. Eles colocam, né, essa destruição de reputação de um trabalhador publicamente. Eles recebem várias denúncias de assédio no âmbito dos trabalhadores do partido e não se fazem absolutamente nada até agora. Podem fazer agora na próxima semana, a partir dessa denúncia que eu faço aqui. Mas até agora não foi tomada nenhuma atitude. Bom, isso daí pode ser perguntado à própria líder hoje. Eu digo isso respeitosamente, mas isso é um dever moral que eu tenho, tá? Como militante de um partido, filiado a um partido que defende a classe trabalhadora. Então, se uma empresa faz isso, eu vou denunciar essa empresa. Se o pessoal faz isso, eu vou denunciar o pessoal. Bom, teve um caso específico em que eu denunciei, o governo ele organizou, quando ele viu um pacote, tá? Uma mentira sobre o BPC, o benefício de prestação continuada pago a idosos em situação de extrema pobreza e pessoas com deficiência. Ele fala o seguinte, que o projeto de lei enviado era, na verdade, apenas um pente fino para combater fraudes, para pegar os fraudadores, os criminosos que estavam fraudando o BPC. Perfeito? Por que o governo faz isso? Primeiro, para gerar um consenso em torno da matéria, que é uma matéria ofensiva aos mais pobres. Isso era mentira. Tratava-se de mudanças profundas de regra que excluiria milhares de pessoas que não cometeram absolutamente nenhuma fraude, mas por conta do estreitamento e do endurecimento dos critérios de elegibilidade, essas pessoas perderiam acesso ao BPC. Te dou um exemplo muito simples. Uma família que tem uma pessoa idosa em situação de extrema pobreza e uma pessoa com deficiência em situação de extrema pobreza, com a mudança das regras de cálculo, um desses beneficiários, por exemplo, a pessoa com deficiência, perderia o acesso ao benefício. Eles mudam a caracterização de pessoa com deficiência, então são vários ataques denunciados, por exemplo, pelo Conselho Federal de Serviço Social, tá? Que é uma autoridade no assunto, por todos os acadêmicos e especialistas no assunto. Então, isso foi amplamente denunciado pela academia, pelo nosso campo,
por técnicos. Isso é um fato. Negar isso é negacionismo. Bom, há uma tática de comunicação organizada de cima para baixo, do governo para a sua base de parlamentares que mais a crítica. Por exemplo, o deputado José Guimarães, do PT, líder do governo à época. E, infelizmente, por alguém que eu tenho muito respeito, que é o pastor Henrique Vieira, deputado federal, ele divulga uma fake news, eu também posso ler aqui na época, falando que o BPC não seria atacado, que, na verdade, era só um combate à fraude. Uhum. Na verdade, isso é uma violência contra os mais pobres. Isso é criminalizar a pobreza. Isso foi o que a direita tucana fez com Bolsa Família durante anos. Tá? Criminalizando o beneficiário que estava sendo atacado. A pessoa perdendo o benefício de prestação continuada por conta de mudança de regra, ele falando que é fraudador. Ele volta atrás depois. Só que nesse meio do caminho, eu, com o direito que eu tenho de ser militante e com o direito de defender as bandeiras do meu partido históricas, o que eu digo, sem citar nominalmente ninguém, que não era verdade, que se tratavam de fraude. E segundo toda a academia, todos os técnicos, o Conselho Federal de Serviço Social, isso era uma mudança de regras sistemáticas que faria os beneficiários em situação de extrema pobreza perderem o acesso ao benefício e isso iria tirar 2 bilhões de reais da mão de quem precisa. Pente fino não precisa de projeto de lei. Então, desmascaram isso, eles têm que voltar atrás, inclusive o pastor Henrique, tem que voltar atrás, votar contra o pacote e denunciar o ataque ao BPC. Isso daí gera uma situação de constrangimento para ele, de fato. Ele fala uma coisa e depois ele fala outra. Bom, de quem é a culpa do constrangimento? É do militante e assessor? Ou é do parlamentar que divulgou fake news? Quem deveria, de fato, ser punido? Há um projeto de lei do Guilherme Boulos para punir fake news. Ô, Davi, você traz informações importantes aqui para a gente. Eu estou te deixando à vontade para falar, porque a gente convidou também a presidente do PSOL, a Paula Coragem, para conversar aqui conosco a respeito dessa situação. Ela não pôde conversar aqui conosco, segundo a assessoria dela, há reuniões aí do diretório do partido essa semana e ela não pôde participar. A gente vai renovar o convite para a presidente do partido se posicionar em relação a esse episódio envolvendo a sua demissão, que tem produzido muita repercussão. Você citou também o professor Ricardo Antunes, uma das grandes figuras no debate sobre o trabalho no nosso país. Ele vai estar aqui com a gente no Faixa Livre ao longo das próximas semanas. Já deixo aqui o convite para os nossos espectadores aqui acompanhar essa entrevista do professor Ricardo Antunes. Agora, uma coisa, o Davi, você disse que o teu cargo era por indicação política e que você foi indicado pela minoria do partido. Há outras pessoas indicadas pela ala majoritária do PSOL dentro da Câmara dos Deputados fazendo o mesmo trabalho que você fazia na assessoria em relação à economia? Você era o único profissional ali que estava fazendo esse trabalho indicado pela minoria ou havia outras pessoas, ou há outras pessoas fazendo esse trabalho? Só para esclarecer aqui, Anderson, quando eu fui indicado pelo deputado Glauber Braga. Glauber Braga, na época, assim como eu, fazíamos parte do setor majoritário, tá? Na verdade, essa foi houve uma mudança, né, no pessoal e nós fomos mudando também o nosso posicionamento interno. Então, hoje eu poderia estar representando o campo minoritário, caso fosse essa decisão. Isso não foi debatido, foi debatida a demissão de acordo com qual critério? Segundo eles, não haveria condições de um assessor que supostamente ofende a bancada continuar lá, quando, na verdade, é uma questão de... Eu vou ser muito claro aqui. Eles acham que nós somos base do governo. Por ser base do governo, temos que votar em coisas que não gostaríamos de votar e de proteger o governo nessas pautas que nós discordamos. E isso seria um ônus natural de um partido que é a base do governo. E que a assessoria deve entender isso e criar narrativas para sustentar essa posição. Só que isso é muito difícil de se fazer no PSOL, porque eles não podem falar isso para a militância do partido. Tá? Inclusive, é mentira a caracterização que eles falam que nós queremos ser oposição e eles querem ser uma base crítica. Isso não é verdade, isso é absolutamente falso, isso você não vai encontrar em nenhum documento, em nenhum debate no âmbito do PSOL. O que aconteceu foi o seguinte:
esse caso eu acho que é muito sintomático. O deputado federal Guilherme Boulos e sua corrente defenderam o voto no arcabouço favorável ao arcabouço fiscal, inclusive me pressionaram para que eu fizesse uma orientação técnica favorável ao novo arcabouço fiscal, sem destaque, sem abrir polêmicas. E por que isso? Porque a partir de uma nota minha, eu conseguiria manipular o conjunto da bancada, direcionando ao voto favorável. Tá? Eu nego fazer isso e eu faço o que eu sempre fiz durante todos esses anos. A produção de um parecer caracterizando a mentira, para que a bancada, que quem tem voto, que é o parlamentar que manda em última instância, o conjunto de parlamentares tenham acesso à informação técnica e, em reunião de bancada, decidam o voto contrário ou favorável, levando em consideração os fatores positivos, os negativos e um balanço político do papel do pessoal. Ele tenta evitar esse debate na bancada o tempo todo. Nessa ocasião, que era o início do mandato dele, há, então, um posicionamento contrário da minha parte. Ele não consegue direcionar a bancada para o voto favorável, porque a bancada, ao ter nas mãos o conjunto de críticas ao novo arcabouço, pede um seminário. Esse seminário eu participo junto à professora Denise Gentil, ao professor da Unicamp Pedro Rossi e o Paulo Ruben. Tá? Então, tem uma mesa de debates ali, com posições divergentes, mais ou menos críticas, e após esse seminário houve uma votação da bancada. Na verdade, essa votação nem aconteceu, porque o Guilherme Boulos ele abre a reunião falando, olha, eu sei que vou perder aqui, então não precisa votar, só eu vou concordar com vocês, isso também vai ter um impacto no Diretório Nacional, que eles defendem e perdem a votação favorável, e isso incomodou muito ele. A partir disso, o que ele começa a fazer? Ele começa a colocar a coordenação dele para pressionar os assessores para falsificarem o parecer técnico, para entregar para a bancada um parecer técnico falsificado, tá? Omitindo informações relevantes para que os parlamentares tomassem uma posição para o governo. Inclusive, com o que eu considero que seja assédio. Há alterações de parecer mantendo a assinatura do assessor. O assessor escreve um parecer e assina. Depois, eles alteram o parecer sem a anuência do assessor e distribuem para a bancada, para, por exemplo, eliminar as contradições. Isso é um caso grave, gravíssimo. Bom, e aí ele tenta impor essa prática, por quê? Aí tem um pano de fundo, que é o pano de fundo sobre a tática do deputado federal Guilherme Boulos. Ele precisava entregar os 13 votos da bancada para o governo. E ele só conseguiria entregar os 13 votos da bancada para o governo falsificando o debate, porque nem no campo dele, que é majoritário, as correntes que compõem esse campo concordam com isso, com vários dos ataques. Então, eles precisam mentir e falsificar, como falsificaram o caso do BPC. Só com mentira que eles conseguem legitimar o voto. Então, essa foi uma prática recorrente, infelizmente. Davi, obviamente, a gente vai convidar aqui também o deputado Guilherme Boulos, caso ele queira se posicionar em relação a essas denúncias que você faz, são graves, obviamente, em relação à postura. Você acusa aí o deputado, o Guilherme Boulos, ele que lidera a ala majoritária do partido, de perseguição. Além desses episódios que você citou, eu queria que você dissesse se já houve outras ocasiões em que você identificou como uma ação persecutória, uma postura persecutória vinda por parte do Boulos. E outra, como é que o deputado ele acabou conquistando essa posição de muito destaque dentro do pessoal? Isso está ligado apenas à proximidade dele com o presidente Lula e, obviamente, a posição que o partido tem tomado nesse momento? Enfim, fala sobre outros episódios eventuais, se houveram aí, em relação a perseguições vindas por parte do Guilherme Boulos, e também sobre essa liderança que ele tem dentro do pessoal hoje, Davi, por favor. Vamos lá. É um episódio aqui que é importante dizer, porque esse episódio foi público. Eu trabalho, né, na assessoria da bancada do pessoal, e nós temos uma sala com assessores de diferentes correntes e diferentes campos do partido. Bom, um dia eu estava trabalhando, alguém tira uma foto da tela do meu computador sem eu ver. Eu de costas, a pessoa tira uma foto da tela do computador que eu trabalho dentro da sala da assessoria de deputados federais do pessoal na Câmara. Tá?
Essa foto ela vai parar em uma página do Gabinete do Ódio, tá? Da esquerda. Tem um Gabinete do Ódio da esquerda, entre aspas, né? Um governista. E esse perfil, ele posta o seguinte: eu estava corrigindo, nesse momento, um texto no chat GPT. Eu estava colocando texto, pedindo para fazer a correção gramatical e etc. Eles tentam desmoralizar a minha produção técnica, né, acadêmica, a partir dessa foto e me expor nas redes sociais. Eles soltam essa foto de dentro do meu local de trabalho para o Gabinete do Ódio. Essa página, Anderson, de Gabinete do Ódio, ela era direcionada a atacar especialmente a deputada Sâmia Bonfim, deputada federal em São Paulo. Uhum. Então, ela já estava sendo monitorada pelo nosso campo. E, curiosamente, aparece uma foto minha nessa página de dentro do meu local de trabalho. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível acontecer com o trabalhador. Nenhuma providência é tomada quanto a isso. Em um partido como o PSOL. Isso é inadmissível. Tá? Por que isso? Porque todas essas tentativas visavam me levar ao pedido de demissão para eles não terem que arcar com o custo da demissão. Perfeito? Isso aconteceu, isso é um fato. Eu não peço demissão mesmo assim. E eu sustento a minha posição lá dentro. Então, eles tiveram que arcar com esse custo. Anderson, as questões que levam o Guilherme Boulos a controlar o partido, elas são... Eu não sei se isso é o mais importante agora. Uhum. Ele foi uma figura muito importante na construção do maior movimento social que luta pela moradia no país. Então, ele tem uma relevância na luta de classes e um papel muito importante, valoroso, tá? Um movimento tão forte, uma militância tão forte, logicamente, também gera votos, né, para dentro do PSOL, e isso favorece ali o controle do partido, tá? Tem questões também, Anderson, que eu ainda não falei sobre a caracterização. Não sei se dá tempo. Fica à vontade. Hoje o tempo é teu, Davi. Bom, como você leu na nota, Anderson, há caracterizações aí sobre a divergência no PSOL, supostamente na nota, em que tem um campo que ignora o bolsonarismo e outro que se preocupa com o bolsonarismo. Isso é uma piada, né? É uma piada, Anderson. Você já entrevistou aqui deputados de ambos os campos. Algum deputado ignora o bolsonarismo? Isso é caricatura. É a falácia do espantalho. Você cria um espantalho para bater. Eu ignoro o bolsonarismo? Não. A nossa caracterização, a nossa divergência, né, sobre o combate ao bolsonarismo, porque isso é uma loucura completa. Isso daí é algo totalmente descolado da realidade, nos caracterizar assim. Caracterizar a deputada Sâmia, o deputado Glauber ou a deputada Erundina dessa forma. Tá? E isso é uma falta de respeito a essa caracterização. A nossa caracterização é muito distinta disso. A nossa caracterização é que a austeridade fiscal, o neoliberalismo progressista, que vigora no mundo e domina, né, parte do campo progressista nas últimas décadas, ela tem levado a um esgarçamento do tecido social que é profundo, que gera insatisfação e desespero da população mais pobre, tá? O Macron na França, os democratas nos Estados Unidos, né? Aí você vê o fenômeno da Le Pen, você vê o fenômeno do Trump, isso daí é generalizado no mundo, e com essa insatisfação, esse ódio é capturado pela extrema-direita. Então, o neoliberalismo progressista, né? Progressista, obviamente, na aparência, ele gera as condições favoráveis para o protagonismo da extrema-direita, tá? Que pratica o neoliberalismo pela força, pela coerção. Então, o que nós temos hoje é o capital mandando pelo neoliberalismo progressista, que é quando ele consegue mandar pelo consenso, e o neoliberalismo da extrema-direita autoritário, que é quando ele perde o consenso e precisa da força e da coerção. A nossa caracterização é que, portanto, nós temos que, veja só, isso está em todos os nossos documentos, apoiar o governo Lula em tudo que for necessário para o atendimento das necessidades imediatas da população mais pobre, para beneficiar a classe trabalhadora. Nós somos linha de frente nesse apoio. Por exemplo, o deputado Glauber Braga foi um dos parlamentares
que mais defendeu o presidente Lula quando ele se posicionou contra o genocídio praticado com Israel contra a Palestina. Tá? Muito mais que o deputado federal Guilherme Boulos, que negou esse debate por muito tempo durante a eleição. Ele se posicionou depois por conta da eleição, posicionou depois de muito tempo. Então, nós fomos linha de frente nos embates, inclusive os embates que eram mais duros. Tá? Uma questão da Palestina. Então, nós vamos apoiar toda e qualquer medida que favoreça a classe trabalhadora do presidente Lula e defendê-lo dos ataques do mercado e da extrema-direita. Esse é o nosso compromisso. Porém, contudo, entretanto, a partir do momento que o governo manda um ataque ao BPC, ao benefício de prestação continuada, a partir de fake news, qual é o papel do PSOL? Na verdade, o papel do PSOL não. O papel de qualquer um que tenha compromisso com a democracia e com a verdade, com os fatos, é denunciar que isso é mentira, que não se tratava de combate à fraude, que o BPC estava sendo atacado e que pessoas em situação de extrema pobreza perderiam um benefício. Tá? Teve mais um caso, Anderson, sobre o BPC, que foi muito grave. Em determinada votação em outubro, mais ou menos, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Executivo fizeram um acordo para que fossem apresentadas medidas de compensação para as exonerações tributárias no Brasil. Então, isso é uma exigência do Supremo e eles mandam essa exigência do Supremo. Ou seja, se você está desonerando, você está abrindo mão de recursos. Se você está abrindo mão de recursos, segundo a LRF, você tem que apresentar uma compensação. Qual foi a compensação que o governo e o Executivo acharam? Pente fino no BPC, nos mais pobres. Tirar dos mais pobres para pagar desoneração tributária. O que é isso, Anderson? Isso é um ataque aos mais pobres. Isso é uma política regressiva. Você tirar dos mais pobres da sociedade, por definição, quem está em extrema pobreza, para dar, por definição, para os setores econômicos mais poderosos da sociedade. Isso é uma definição. Bom, nesse momento, nós nos posicionamos contra essa medida. E a liderança do PSOL, liderada pela Revolução Solidária, dá um voto favorável a essa medida, falando que isso era justiça tributária, que isso geraria empregos e fortaleceria a Previdência. Essa é a orientação da deputada Luciane Cavalcante, de São Paulo, deputada federal. Tem um vídeo no canal do Jones, por exemplo, que ele desmascara isso. Que não. Você tirar do mais pobre e dar para o mais rico não gera mais emprego. Isso é mentira. E o pessoal não concorda com isso. Eu duvido eles defenderem isso para a militância agora, Anderson. Eu duvido. E aí, eles se sentem incomodados quando eu, no meu direito de militante, defendo as bandeiras históricas do meu partido e que a militância deles, inclusive, defende. Se a militância deles souberem todas essas coisas que eles votaram nos últimos tempos, por exemplo, renúncia tributária para termoelétrica movida a carvão, que eles apoiaram, o deputado federal Guilherme Boulos. Ele se recusou a votar contrário à ampliação de pena de furto, que é uma política. Qual é o nome de uma política que amplia a pena de furto no Brasil? Quem ela vai perseguir? Jovens negros. Então é uma política o quê? Racista. Qual é o voto do pessoal diante de uma política racista? Contrário. Tem que abrir esses debates com a militância a partir de agora, para ver, inclusive, as caracterizações que eles dizem que eu fiz e eu não fiz, elas se tornam válidas. Hoje, como eu sou demitido, eu posso falar, isso é covardia. Isso é covardia, isso é hipocrisia. Eles negarem que não seja covardia, aumentar a pena de furto para os mais pobres, dar renúncia tributária para termoelétrica carvão, votar para tirar do BPC de quem está em extrema pobreza, para financiar a desoneração tributária. Eu duvido alguém que você chame aqui, você cite essas medidas que eu falei, eles neguem esse voto, porque o voto é público, eles neguem essas posições do Guilherme Boulos, duvido que é público, e eles consigam justificar isso com base em correlação de forças, seja lá o que for. Eles não conseguem, tá? E outra coisa, a hipótese deles de correlação de forças é absolutamente falsa. A narrativa sobre isso é falsa. Que tudo isso está acontecendo por falta de correlação de forças. Isso é um projeto das classes dominantes, é um projeto das classes dominantes na área econômica, baseado na Ponte para o Futuro de Michel Temer, em que o ministro Fernando Haddad se coloca como protagonista e gestor. Fernando Haddad nunca enviou um pacote fiscal falando assim, isso é ruim, mas eu tenho que fazer. Não, ele defende e fala que é bom. Tá? Então, tem muitos erros aí
na caracterização, que são caracterizações tão esdrúxulas, Anderson, que eu começo a questionar a honestidade de quem faz essas caracterizações, esses espantalhos. No fundo, Anderson, me parece muito mais uma tática eleitoral e eleitoreira, voltada ao curto prazo, abrindo mão de princípios, abrindo mão da dignidade humana e do compromisso histórico do pessoal com a classe trabalhadora para mentir e ter benefícios eleitorais daqui a um ano. E esses benefícios não virão. É isso, é isso. Você traz informações mais uma vez importantes aqui para a gente. Você citou o deputado Henrique Vieira ainda há pouco. A gente conversou com o Henrique Vieira aqui no Faixa Livre cerca de 2 semanas atrás, pouco menos, talvez, falando sobre o cenário da política nacional. Enfim, já conversou outras vezes aqui conosco no programa. Davi, você citou essa... Antes disso, estamos conversando aqui com o Davi De Castro, economista, e está relatando aí esse episódio relativo à demissão dele do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, ele que prestava assessoria econômica lá na Câmara dos Deputados para a bancada do partido. Não deixe de deixar seu like, a sua curtida e se inscrever aqui no nosso canal. É importante fazer essa propaganda aqui. Você que está acompanhando, está chegando agora aqui com a gente, se inscreve no canal. Isso ajuda demais o nosso Faixa Livre. Davi, você citou aí ao longo da tua fala esse diálogo próximo da ala majoritária do PSOL com o Partido dos Trabalhadores, em especial com o governo Lula, esse apoio que tem sido dado pelo PSOL ao governo Lula. E eu queria te perguntar de maneira muito franca e muito direta, na tua avaliação, o PSOL tornou ou tem se tornado uma linha auxiliar do Partido dos Trabalhadores, Davi? A ala majoritária do PSOL, que hoje dirige o partido, tem esse objetivo. Há, por exemplo, mas há também uma ala que resiste a isso e defende um PSOL democrático internamente, que não tenha a minoria massacrada pela maioria e que seja combativo e que tenha como seu principal objetivo defender a classe trabalhadora. Quando o pessoal... Vamos lá, Anderson, eu acho que é muito simples. Sempre me perguntam isso. Mas temos que apoiar o governo porque há uma extrema-direita. Esse debate tem que ser levado para o concreto. Vamos lá, caso concreto. O governo envia uma proposta que ataca o BPC e faz fake news sobre isso. E aí a direita, a extrema-direita é oportunista, ela é fascista, ela é mentirosa, e ela se aproveita de coisas que ela faz com ainda mais agressividade que esse governo. Então ela vai e defende o BPC. E fala assim, olha, o governo federal está atacando o BPC. A Rosângela Moro fez uma fala em forte defesa dos mais pobres e do BPC. Uma figura hipócrita, né? O Jorti aí do Rio são figuras hipócritas. E aí eles defendem o BPC. Qual deve ser a posição do pessoal, portanto? Deve ser atacar o BPC porque a extrema-direita está defendendo, ou falar o seguinte, a extrema-direita sempre atacou o BPC, eles são hipócritas e quem defende o BPC somos nós. E nós vamos mobilizar a classe trabalhadora para a manutenção do BPC e o governo também não irá atacar o BPC. Essa é a postura óbvia do pessoal. É porque a extrema-direita defendeu o BPC que a gente vai se colocar contra. Sabe? Isso é uma loucura, esse debate. Esse debate não faz qualquer sentido. Davi, eu estou recebendo algumas mensagens aqui no chat de pessoas pedindo para que a gente dê espaço para a ala majoritária do partido se posicionar em relação a isso. É evidente que a gente... Aliás, eu já ofereci, como eu citei aqui ainda há pouco, esse espaço, pedi uma entrevista com a presidente do partido, a Paula Corade, para ela falar a respeito dessas denúncias, enfim, que estão sendo feitas aí pelo Davi. Vamos ver se a gente consegue fazer esse diálogo com ela. Essa semana não foi possível, a alegação de que há reuniões do diretório do partido. Também vamos conversar com deputados que votaram pela sua saída, né? Você citou o Henrique Vieira, o deputado Tarcísio Mota, que costumam conversar com a gente aqui no Faixa Livre. A gente, obviamente, vai fazer o convite e dar o espaço para eles também, evidentemente, se posicionarem em relação a esses temas. Posso só fazer uma observação rápida, Anderson? À vontade. Eu respeito eles, isso daqui não é uma crítica subjetiva ou individual, é uma crítica política. E eu estou obrigado a me posicionar a partir do momento que eles me caracterizam como uma pessoa que ofende os seus empregadores. Tá? Quando uma empresa fala que o trabalhador ofende o empregador, ela está destruindo uma reputação. Então, eles me colocam na obrigação moral, no meu dever, inclusive,
representando os trabalhadores que ainda estão na assessoria, tá? Porque eu não estou falando só por mim, eu estou falando por trabalhadores que ainda estão lá, que sofreram muita pressão, que sofreram muito assédio nesse tempo também, não fui só eu. Várias denúncias estão sendo feitas no âmbito interno do PSOL, e eu estou falando aqui por eles também. E eu tenho esse dever, para que isso não se repita com outros. Com certeza agora vai mudar. Tá claro que são críticas de caráter político da sua parte, trabalhistas também, diante da situação que você passou dentro do partido. E, mais uma vez, o pessoal vai ter o espaço aqui para falar a respeito disso. Davi, por que a ala majoritária do PSOL abandonou, de alguma forma, o horizonte do socialismo como uma prioridade? Isso está ligado ao cálculo eleitoral apenas, à busca pelo poder por cargos na institucionalidade, a outras motivações? Porque, pelo que a gente percebe, pelo menos na minha avaliação, houve um abandono da ala majoritária do partido dos ideais socialistas. Por que isso se deu, Davi? Inclusive, em alguns casos, é pior do que o abandono do horizonte socialista, tá? Alguns casos que eu mencionei aqui de votações concretas que os ouvintes podem pesquisar na internet, eu posso divulgar. Há um abandono da defesa da dignidade humana, hein? Que é mais grave. Por que esse abandono acontece? No nosso sistema eleitoral, político, partidário, Anderson, é muito mais vantajoso eleitoralmente, na lógica do poder pelo poder, você ser um partido da ordem. Tá? Um partido de esquerda que se propõe a apaziguar e desmobilizar a classe trabalhadora, usando da sua influência em sindicatos, movimentos sociais, em organizações políticas, para silenciar essas organizações, desmobilizar essas organizações e dar legitimidade moral a ataques contra a classe trabalhadora, ele cresce muito. Porque ele passa a ser bem visto pelo capital, e o capital tem muita força. Então, essas organizações que são cooptadas e viram organizações em prol da ordem, ou seja, elas falam para a classe trabalhadora que o interesse que é do capital em detrimento da própria classe trabalhadora é o interesse de todos. Ela fala isso, por exemplo, quando parlamentares falam que o ataque ao BPC é positivo porque combate fraude, o que é absolutamente mentira, é uma agenda da Faria Lima, e que isso será positivo para o conjunto da sociedade, ó, por exemplo, vou ler aqui o post do Henrique Vieira aqui para ficar concreto, tá? Quando ele vai narrar o arcabouço fiscal. Ele faz um fio, sem citar que estava mexendo no abono salarial, que as pessoas iriam perder abono salarial, que teriam redução do salário mínimo, e que perderiam o BPC. Ele só faz elogios falando que ia taxar ia isentar quem ganha até 5 salários mínimos, ia taxar os mais ricos, ia taxar os militares, tudo que não aconteceu. Tudo que aconteceu ele não cita no fim. Mas tem uma parte que ele fala: combate a fraudes e ajustes em benefícios sociais. Haverá revisão e combate a irregularidades no BPC e Bolsa Família, para proteger quem realmente precisa. O pastor Henrique, ele tem legitimidade, as pessoas acreditam nele quando ele fala isso. Tá? Isso daqui é vantajoso. Por quê? As pessoas acreditam, porque ele é um indivíduo que, de fato, tem um comprometimento, ou teve, pelo menos, um comprometimento com a luta dos mais pobres. Quando ele fala isso, ele está legitimando esse ataque. Isso daqui é muito bom, Anderson. Você se torna agradável, palatável ao sistema. E quem assume uma posição como a do deputado Glauber Braga não é bem visto. Corre risco de perder o mandato. É perseguido internamente no partido. Um assessor que toma posições como a minha, Anderson, perde o emprego, é perseguido, é exposto na grande imprensa. Sabe qual seria o meu caminho fácil para mim, Anderson? Vou te dar um exemplo aqui, ó, do ponto de vista individual. Se eu fosse um defensor do governo Lula, todas as portas... Um defensor crítico, tá? Que defendesse qualquer bizarrice aqui. Falasse que não tem nada de ataque ao BPC, que é tudo mentira, que a austeridade fiscal é boa. Nossa, eu seria amado pela área majoritária do pessoal. Eu seria amado. Eu teria likes nas redes sociais, minhas redes sociais explodiriam. Eu receberia convites, eu teria protagonismo total. Quando eu me posiciono a favor dos mais pobres, eu sou atacado, porque eu fico isolado. Isso funciona na grande política também. Isso é da história da luta de classes.
a história da cooptação e da burocratização de partidos. Davi, eu vou fazer a leitura aqui de algumas mensagens que estão chegando. Aliás, mandem aqui seus superchats, seus super stickers aqui para a gente ler no nosso programa, para a gente expor aqui na tela. Vou agradecer o Fernando Coutinho, que mandou aqui o super sticker. O Luiz Cláudio mandou um superchat dizendo aqui o seguinte: o pessoal de hoje parece o PT em 2004, que levou à saída dos bravos fundadores do novo partido, em face à reforma previdenciária, a reforma da Previdência, equivalente ao ataque ao BPC. Obrigado, Luiz Cláudio, pela tua contribuição. E aqui, o perfil Em Nome da Rosa diz aqui: parabéns, Davi, por não arredar o pé nas tuas posições jamais. Você ganha ainda mais espaço depois de tudo o que aconteceu. Perfil Em Nome da Rosa. Obrigado também pelo apoio aqui ao Faixa Livre. Mande aqui o seu superchat, seu superstick, para a gente colocar na tela para os nossos espectadores. Davi, eu ouvi algumas críticas de setores majoritários do PSOL em relação à tua posição, mais especialmente ao diálogo que você tem feito com a grande imprensa. Você tem dado entrevistas aí, você deu uma entrevista, se não me engano, a primeira entrevista que você deu foi ao Estadão, enfim, a outros veículos da grande imprensa. Eu queria te deixar à vontade para você responder essas críticas que estão sendo feitas por alas do partido em relação ao diálogo que você tem feito com a grande imprensa em relação a essas denúncias. O Estadão, Anderson, isso é falso também, é mentira. Vamos lá. O Estadão procurou ambas as partes da polêmica. A ala majoritária do partido envia uma nota, que foi a que você leu, para o Estadão, falando que eu ofendi eles de mentirosos, covardes e hipócritas. O que eu faria nessa situação, Anderson? Falaria o quê? Não vou me posicionar, deixem eles atacarem um trabalhador publicamente, com mentiras, inclusive. Mesmo que fosse verdade, eles estariam errados fazer isso no Estadão. Atacar um trabalhador no Estadão. Destruindo a reputação do trabalhador no Estadão. Eles estariam errados, tá? Sendo mentira, mais grave ainda, é um crime contra a honra. Obviamente, eu tenho um dever moral e um dever de trabalhador, e para que isso não aconteça com outros trabalhadores, de me posicionar e falar que isso é mentira. E dar as razões reais do que aconteceu. Então, ambas as partes se posicionaram no Estadão. Tá? Ambas as partes. No My News, de novo, assim como você está fazendo, o My News convida ambas as partes. Elas estão convidadas. O que eu faria? Eu seria atacado em silêncio? E outra coisa, Guilherme Boulos teve coluna na Folha de São Paulo por anos. Ou a Folha de São Paulo é um jornal socialista a partir de agora? Bom, Anderson, uma coisa que eu nunca vou fazer, eu tenho tranquilidade de dizer, é live com Pablo Marçal, com fascista da extrema-direita, inclusive protegendo ele judicialmente de um processo de inelegibilidade. Um cidadão que mente, que é destrutivo. Eu nunca faria uma live com ele sorrindo. Uma opção minha. Boulos faz. Tudo bem, é opção dele. Agora, falar que eu recorro a esses instrumentos, desonesto, de novo. Outra postura desonesta dessa ala. Davi, eu estou com meu tempo muito ultrapassado aqui. Isso é o menor dos problemas. Hoje é importante te oferecer o espaço para que você fale a respeito dos temas importantes em relação a um tema muito sensível como esse. A gente está se aproximando aqui do final e eu queria te perguntar o seguinte: você é militante do PSOL, ainda está afiliado ao partido. Eu queria saber qual é o teu futuro dentro do PSOL, se você pensa em se desfiliar do partido, se isso já aconteceu, enfim. Eu queria que você falasse sobre o seu futuro político e também quais as consequências que você enxerga para o PSOL, Davi, a partir dessas escolhas que a ala majoritária do partido vem fazendo. Qual é o horizonte político do PSOL na sua avaliação? Anderson, eles tentaram fazer com que eu me demitisse. Eles tentam fazer com que eu me desfilie. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou lutar porque o PSOL é um mais importante instrumento de transformação social hoje no Brasil. Ele ainda é. Por isso que ele é tão atacado. Por isso as tentativas de cooptação, de burocratização, de destruição da essência desse partido. Então, Anderson, não vai ser fácil para eles. Sabe por quê, Anderson? Porque, inclusive, a base deles, quando souber o que eles estão fazendo internamente, vai discordar deles. Nós vamos disputar o PSOL e vamos vencer. Porque a natureza do PSOL não é essa. Tanto é que a linha que eles praticam internamente não é a que eles divulgam publicamente. Então, nós estamos do lado da verdade da classe trabalhadora. Então, nós vamos retomar a direção desse partido. E eu te digo mais, Anderson. Hoje eles têm a maioria no voto. Lá, tudo bem. De forma questionável em alguns casos.
Porém, a direção moral e ideológica do partido é do nosso campo. Quando eles tentam se posicionar a favor do arcabouço fiscal, quem ganha o debate no pessoal com a militância? Somos nós. E eles têm que recuar e votar de acordo com os princípios da minoria, porque são os princípios do partido, são os princípios da classe trabalhadora e estão em acordo com o horizonte socialista que o partido defende. Quando eles tentam atacar o PPC, eles têm que recuar e se subordinar ao campo minoritário, porque o campo minoritário hoje é a liderança moral e ética desse partido e ideológica. Entende? Então, eu vou continuar no PSOL. Eles não vão ganhar essa fácil. Porque a militância da base deles, que apoia eles, os eleitores deles, não concordam com isso. E eles não vão concordar e não vão ficar do lado deles quando souberem de tudo que está acontecendo. Então, tenho total tranquilidade de dizer que nós vamos defender o PSOL. Inclusive, talvez eles tenham que fazer um recuo sobre as posições atuais, para não perder o apoio na base. Eles vão ter que recuar. Eles vão ter que recuar e se tornarem mais críticos ao governo. Ou seja, eles vão ter que se subordinar à luta de classe porque não tem espaço para pelego, para traidor da classe trabalhadora no partido, no PSOL. E se tiver traidor, se tiver pelego que esteja traindo o partido, a história do partido, é ele que vai sair. E eu tenho certeza disso. Em relação ao futuro político do PSOL propriamente dito, o Davi, você já disse que vai fazer a disputa interna em relação à linha que o partido deve seguir, mas essa ala que pretende fazer essa disputa ainda é minoritária dentro do PSOL. Como é que você vê o futuro político do partido? Há possibilidade, há condições aí de vocês vencerem essa disputa que está colocada? Claro que há. A luta de classes nunca foi fácil na nossa história, né? A história da luta de classes é isso, Anderson. O capital tem muito mais força, né? O capital tem os aparelhos ideológicos, o capital tem força financeira. Setores que se aliam ao capital, que se subordinam a isso, eles têm mais força. Mas nós temos a verdade, nós estamos do lado da classe trabalhadora e nós não podemos resistir da luta de classe diante da primeira adversidade. Sabe? A esquerda já passou por momentos muito mais difíceis. A gente passou por uma ditadura. Militantes morreram, né? A gente lutou tanto, sabe? Desistir por conta desse tipo de perseguição que não é nada. Diante do que tanta gente passou, diante de tantos quadros e tantas referências passaram ao longo do tempo para que hoje no Brasil nós tenhamos um campo socialista ainda. Desistir não é uma opção. Não é. Desistir do pessoal da luta da classe da luta da classe trabalhadora pela manutenção do partido como instrumento de transformação hoje não é uma opção. Não é. Davi, eu só quero responder aqui para a gente finalizar uma mensagem que chegou do Pedro Miguel. Muitas mensagens no chat, muita gente prestando solidariedade a você, Davi, mas eu queria trazer aqui uma mensagem do Pedro Miguel, onde ele diz o seguinte, dialogando com outro espectador. Fernando Pessoa, você não me respondeu. Aqui no Faixa Livre é o espaço adequado para essas divergências serem expostas, pois debate produtivo não ocorrerá, ou você crê nisso? Ficarão duas versões. Só para responder aqui ao Pedro Miguel, o Pedro, em diversas ocasiões, e uma mais recente que vou até citar aqui, a gente convidou as alas que se opõem dentro do PSOL para debater aqui no programa. Inclusive, há um episódio bastante recente onde a gente convidou o Milton Temer e a presidente Paula Corati para participarem de um debate frente a frente com uma outra figura falando sobre a esquerda, sobre o próprio PSOL, enfim. Quando a presidente Paula Corati, que já tinha confirmado a participação, soube da participação do Milton Temer na mesa, ela cancelou a participação dela, dizendo que havia... na verdade ela não cancelou. Ela manteve a participação, mas na hora tentou fazer a conexão, segundo ela, não conseguiu conectar, não conseguiu entrar na live, enfim. A gente propõe o debate entre as diferentes alas no mesmo espaço aqui no Faixa Livre, mas, infelizmente, nos parece que esse não é o desejo de determinadas figuras dentro do PSOL. Enfim, só para deixar claro o que acontece aqui no programa, porque, como eu citei aqui, o Faixa Livre é um debate democrático dentro do campo progressista para fazer os diálogos a respeito das questões importantes para a classe trabalhadora. Nem sempre as pessoas se dispõem a fazer esse debate. De toda forma, mais uma vez,
caso a presidente do PSOL, o deputado Guilherme Boulos, enfim, qualquer figura que se opõe às afirmações, aqui, às denúncias, às críticas do Davi De Castro, estão absolutamente convidados e podem aparecer aqui a qualquer momento, quando melhor se encaixar na agenda. O espaço aqui está aberto para a ala do PSOL que se opõe ao Davi De Castro, que acabou produzindo essa demissão do Davi. Davi, eu tenho que encerrar aqui o nosso papo, infelizmente. Mas só fazer uma observação de 1 minuto, Anderson. Manda ver. A reunião de bancada que coloca meu nome em votação para a demissão, ela ocorre sem a minha presença. Então, foi quase que um conselho de ética em que eles fazem essas acusações sem minha presença. Aqui eu tenho que fazer menção elogiosa, né, pela dignidade do deputado Chico Alencar, que defendeu a minha presença, a deputada Erundina, que defendeu a minha presença na reunião, para eu ter o direito do contraditório, eu tenho o direito de me defender de acusações. Eu estava do lado da sala e eles me acusando de diversas coisas que não aconteceram, e deputado Glauber Braga, Sâmia Bonfim, deputada Fernanda, elas defendem a minha participação e o meu direito de defesa. Eles negam o direito de eu me defender. E falam que porque eu tive uma conversa informal com a deputada Thalíria e o deputado Ivan em dezembro, muito antes, sobre algumas questões, que não todas, inclusive eu denunciei os casos de assédio e nenhuma providência foi tomada, isso já era suficiente e eu não poderia participar da reunião. Um absurdo completo. Você pode perguntar a eles. Me coloco também à disposição, Anderson, para um debate aqui na sexta-feira, nos seus programas de sexta, em que ocorrem os debates. Certamente muito provavelmente eles não vão topar, mas eu me coloco à disposição se algum deles quiser participar, eu me coloco à disposição. Tudo que eu falei aqui, eu vou produzir um relatório do que eu falei e divulgar publicamente. Todas essas informações que eu dou, tá? Tudo isso vai ser divulgado publicamente, porque eles iniciaram a exposição pública na imprensa, com uma nota mentirosa e uma nota de votação à militância que é pior ainda do que essa nota mentirosa, que inclusive negou que houve votação. Eles mandam uma nota para a militância deles falando que não houve votação, que foram mais de 8 deputados. Totalmente mentirosa, ridícula, uma coisa baixa, organizada pelo deputado federal Guilherme Boulos e sua organização. Então, eles mentem. E eu me coloco à disposição para fazer um debate sobre verdade, baseado em fatos e elementos materiais concretos. Davi De Castro, eu só posso agradecer aqui a tua presença, mais uma vez prestar solidariedade em relação ao que aconteceu dentro do partido, nesse caso da sua demissão. A gente conversa muito, inclusive, pelos aplicativos de troca de mensagens, enfim, já deixei registrada aqui a minha solidariedade, mas quero reforçar isso, quero registrar a tua importância do debate a respeito dos temas da economia para o nosso país. Inclusive, a gente ia tratar de alguns temas aqui em relação à economia, IPCA, enfim, alguns dados que surgiram esses últimos dias, mas, obviamente, que isso ficou absolutamente escanteado diante da necessidade, da importância das denúncias que você fez aqui no programa. Mais uma vez, agradecer e deixar registrado que o teu espaço aqui está sempre garantido para a gente fazer os debates importantes e as denúncias que precisam ser feitas em relação ao projeto neoliberal que está em curso aqui no nosso país, urdido, levado à frente por esse governo do presidente Lula. Mais uma vez, muito obrigado, Davi, força e nossa solidariedade a você. Eu que agradeço, Anderson. Obrigado pelo espaço e pela solidariedade. Um grande abraço, obrigado também pelos ouvintes no chat. Obrigado, Davi. Um abraço a você. Até a próxima.